Saudações a todos, eu sou Gilberto Sarpazon e esse é o nosso canal sobre a magia de invocação Goetia e Angélica. Desejo que todos estejam bem. E vamos falar um pouco hoje de um assunto mais complicado, mas é necessário falar. Magias de vingança. Vou falar um pouco sobre um aspecto prático de magia de vingança. E o título desse vídeo é Vingança é um prato que se come frio. Então, isso já dá uma ideia do que eu pretendo transmitir hoje. Às vezes é preciso realmente esse tipo de trabalho, né? Pelos mais diversas situações que ocorrem, né? E basicamente a vingança, o que é? É se cobrar de alguma coisa que foi feita, né? Fazer com que a outra pessoa seja punida, que ela receba um castigo, né? E tem diferentes abordagens em relação a isso, tá? Algumas pessoas querem se vingar de outra por motivos completamente fúteis. Tem muito. Ah, fulano tem um vestido mais bonito que o meu, então eu quero me vingar dela. Eu já vi isso acontecer, gente. Levou um merecido pé na bunda, tá? E aí quer se vingar do ex. Em vez de assumir que não foi um bom parceiro ou uma boa parceira, né? E quer se vingar do ex porque não quis mais ela. Ou então tentou ficar com alguém, foi recusado, aí quer se vingar. Ai, o fulano não me quis, a fulana não me quis, então eu quero que ela sofra. Isso, gente, é uma das coisas que é pedida mesmo. Os pedidos são os mais absurdos, tanto que é um serviço que eu não ofereço. Mas é necessário comentar, porque eventualmente tem casos que sim, nós vamos ajudar. Que aí são casos que eu considero merecidos. Por exemplo, a pessoa é um criminoso, ela cometeu algo assim, que não vai receber uma punição. A polícia não vai ajudar, a justiça, sabe? Principalmente aqui no Brasil, é muito fácil a pessoa se livrar de qualquer coisa, né? E acaba sem punição. Então, certos tipos de magia são exatamente para esse tipo de caso, em que não existe um outro recurso. Claro, desejável em caso assim, de conflitos, é sempre polícia e a justiça humana. Mas nem sempre a pessoa vai receber o merecido castigo. Tem muitas situações, tem muitas situações que são aí perfeitamente válidas, tá? Então, eu repito, não é um serviço que eu faça, assim que eu ofereça, magia de destruição, não. Se eu achar que é o caso, e isso necessita consulta, gilbertosarpazon.com.br/consulta, consulta formal. Mas de cara tem que ser algo justo. Eu não vou ajudar bandido, tá? Eu não vou ajudar a vingancinha fútil. Ah, o namorado lá não me quis mais e eu quero matar ele. Já pediram isso. Pior, queriam a consulta de graça. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, muito menos tu vai ter para pagar uma magia dessas. Olha o nível de desaforo da pessoa. Gente, jamais uma magia dessas é um serviço que vai se fazer por caridade, jamais um serviço que vai custar baratinho, porque envolve muitos riscos para a pessoa que for fazer a magia também, e também para quem pede. Então essas magias, elas vão lidar com algum tipo de energia, com algum tipo de espírito, e é comum que esse espírito também cause problemas em quem está mandando a energia. São o que a gente chama de efeitos secundários. Nós também sofremos juntos. Segundo, que
ao lidar com essas forças, pode haver um contra-ataque, que é muito comum. Você está, na verdade, atacando alguém, essa pessoa pode perceber, ela pode ter protetores espirituais, ela vai perceber que tem algo errado e vai procurar ajuda. E vai começar a se defender. E essa defesa normalmente consiste também em contra-atacar. E pode virar uma guerra. Aí certas guerras elas duram anos. E aí nós temos que pensar que tipo de resultados que vai ter e por que a sabedoria popular, né, diz que a vingança é um prato que se come frio. Porque ela demora. Tá? Então normalmente quando a pessoa ela tem aquele desejo de se vingar, ela busca isso, ela está com a cabeça quente. Olha, só que o resultado vai demorar. Então, ó, tu vai ter que esfriar a cabeça. Então, a primeira coisa é observar. Olha, você vai ter que botar os pés no chão, se acalmar, porque isso pode demorar muito. E não se trata de ser uma magia mais forte. Quem é que está do outro lado? Que defesas essa pessoa tem? Que recursos que ela tem para se defender? Qual é a força que ela tem? Então não é assim simplesmente você achar que eu vou fazer a magia mais forte que tem, mas do outro lado é um bruxo, um sacerdote, um pai ou mãe de santo, que vai se defender com tudo. É um outro grande erro que tem por aí. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não se meta com alguém maior que você. Tem casos que é loucura se você tentar atacar alguém diretamente, porque o contra-ataque vai ser muito maior do que você pode fazer. E enfatizando que isso não é barato, não é servicinho de 500 pila, 1000 pila. Isso não é nada. Não, esse tipo de magia, um valor desse não é nada. Nem começa. O valor da consulta, por exemplo, da minha, que é uma consulta de um valor um pouco mais alto, pode ser 1% do que você vai gastar e talvez você gaste até muito mais. E isso tem um tempo também por vários motivos. Primeiro de tudo, antes de atacar alguém, você precisa saber qual é a sua capacidade, o que você tem realmente a seu favor. Procurar descobrir fraquezas que tenha no alvo. Tá? Porque não adianta você atacar às cegas. Você tem que descobrir coisas sobre essa pessoa. Os oráculos como o tarô ajudam, mas tem situações que nós vamos fazer, inclusive, rituais para passar pelas proteções e descobrir o que a pessoa tem escondido. Por exemplo, da Goetia, nós temos vários espíritos, por exemplo, Vinet, que ajuda a descobrir o que está oculto por trás das defesas dessa pessoa. Ou mostrar proteções que ela tem que estão escondidos, por exemplo, os poderosos, pessoas muito ricas, celebridades, é comum que eles tenham sacerdotes que lhes protegem e estão escondidos. Aí você vai, olha, dá uma olhadinha no oráculo, não vejo problema nenhum, vai lá, mete a cara e descobre que tem um monte de proteções escondidas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não fica falando para todo mundo o que a gente faz, com o que a gente trabalha. Tem as áreas que eu comento, né? Mas tem um monte de coisa que eu não falo. A pessoa que está aí falando as 4 vezes, porque eu sou filho de Lilith, eu sou filho de Exu, está contando para todo mundo qual é a entidade. E a coisa mais fácil nesse caso é trabalhar diretamente aquela entidade e negociar com ela. Essas entidades podem ser corrompidas. Eles aceitam. A gente literalmente compra, vai lá e negocia com o espírito que devia estar protegendo você. Ou então a gente, sabendo o que é, sabe justamente o que evitar. Tu não vai por aqui, tu vai por aqui. Então tem as linhas alternativas de trabalho. Mas, repetindo, saber com que você está se metendo
E antes de qualquer coisa, se proteger, se fortalecer. Você não vai entrar numa briga, nesse tipo de magia, de cara aberta. Você tem que proteger a você, a sua família, o seu lar, seus bichinhos, se você tiver. Levante todas as proteções que tiver. Primeiro isso, se fortaleça. Você precisa se fortalecer. Só depois que vai iniciar a fase de começar a atuar em relação ao alvo. Então já tem a primeira coisa aí. Preparar as proteções é uma coisa que demora. Tá? Não é de um dia para o outro que você está instantaneamente protegido. Tem defesas que são feitas, mas precisam alguns dias para aquela energia se levantar e se solidificar. Pode ser que ela precise de renovações. Inclusive, renovações, nesse caso, são obrigatórias. Todo mês ou até toda semana você tem que estar renovando as suas proteções e as suas defesas. Só então começam os ataques. E esses ataques são dos mais variados tipos possíveis, quanto ao tipo de resultado que vai dar. Então, fazendo de conta que realmente foi feita a magia e o alvo foi atingido. Isso tem várias coisas, por exemplo, fazer com que a pessoa perca o emprego, tenha problemas de saúde, ou de repente a pessoa começa a dar tudo errado na vida dela, as portas se fecham, é o famoso caminhos fechados, né? Esse é um dos tipos de vingança. Outras são mais duras, específicas, para certas cobranças específicas, e normalmente os efeitos eles demoram. Normalmente nós vamos ter sinais nos primeiros dias de que a energia começou a andar, alguma coisa começou a acontecer. Mas aí vai demorar um tempo mais até que as coisas realmente comecem a ficar mais interessantes. Então, nem sempre você vai ter um grande resultado espetacular logo de cara. O que pode começar é que a pessoa começa a ter problema, aqueles problemas vão crescendo, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois é que você vê o grande estouro. Mas durante todo esse tempo está se percebendo que a pessoa está tendo problemas. E aí a coisa que eu falei, a pessoa pode se defender, ela começa a perceber que tem problemas, ela começa a se defender e você tem que continuar trabalhando. E é necessário trabalhar em várias linhas diferentes também, porque ela vai se defender aqui e você chega pelo outro lado. Tá? Começa um jogo de caça de gato e rato, às vezes, um caçando o outro. Tá? Até que se consiga efetivamente começar a causar os problemas desejados. E esses problemas, uma vez manifestados, já se considera magia completa, eles podem perdurar, dependendo do que foi solicitado. Tem casos que eu trabalhei que é para resultado permanente. Tem magias que estão atuando há anos e anos. E as pessoas nem sabem o que está vendo. Só sabe que a vida delas assim nunca mais se ajeitou. Engraçado, né? Tem gente com um problema de saúde, nenhum médico descobre o que a pessoa tem. Nunca mais se recuperou, coitadinho, né? Isso é um resultado. Outros podem ser mais imediatos, dependendo do tipo de espírito. Por isso que eu falei muito sobre proteções. Dependendo, claro, do alvo, né? Então, por exemplo, caso que o alvo não tinha proteção nenhuma e se envolveu numa briga muito feia, foi parar no hospital. No caso, a pessoa pediu destruição mesmo, né? Ele queria ver sangue. A pessoa foi parar no hospital. Só que quem pediu estava junto. Por pouco não levou um tiro. Basicamente, assim, tipo da vingança idiota. Ele pediu vingança justamente onde ele também estava. E aconteceu uma briga de bar. O alvo dele estava lá. E esse alvo levou uma surra, só que daí começou o tiroteio e a pessoa que pediu estava no bar também. Ele conseguiu se atirar embaixo do balcão
e enquanto voava a bala para tudo quanto é lado. Ela chegou a se cortar, se machucar, mas podia ter levado um tiro. Então veja que a coisa pode explodir em cima de você. Tem que pensar. Mas não, a pessoa queria resultado rápido, foi logo chamar um dos piores espíritos que tem, que é famoso por também tentar destruir quem pediu. Tá? E ele achou que ainda contou a coisa rindo, debochando. Tu podia ter morrido. Outras pessoas podiam ter morrido. Ah, mas o fulano levou uma surra. Tá? E quantas outras pessoas foram prejudicadas? Virou briga generalizada. Teve tiro, teve facada. Muitas outras pessoas se envolveram na briga que ele criou. Na verdade, ele queria acertar uma pessoa. Outras 20 pessoas foram afetadas por culpa da pessoa que pediu. Ele queria resultado rápido, ele fez de qualquer jeito e os problemas não terminaram. Ele estava contando vantagem. Poucos dias depois, de novo, uma situação de rua, ele escapou de ser esfaqueado na rua. Explodiu uma briga assim, onde ele estava passando e ele quase que foi junto de novo. 2 vezes em uma semana. Por quê? Porque ele trabalhou errado, ele queria se vingar de qualquer jeito, só que esqueceu que ele também podia ser afetado. Então, outro motivo para ter muita cautela quando se faz esse tipo de trabalho. Tá? O resultado muito rápido nem sempre é uma coisa boa, gente. Às vezes é melhor trabalhar devagar, com cautela, planejar, observar, se proteger. E aí, no devido tempo, ter resultados. E é muito bom. Até porque, em questão de poucos dias, se a pessoa tiver um pouco de bom senso, ela vai estar mais calma, vai saber dar tempo ao tempo. Deixa que esfrie. O outro lado até te esquece. Até te esquece, mas você vai trabalhando com calma. E aí sim, resultados ocorrem. Eu tenho resultados aí, essa semana mesmo. Magia feita já há mais de 5 anos. Continua tendo resultado. Que foi a intenção, a magia de longa duração. Não foi para quebrar todo mundo de uma vez, não. Vocês vão amargar permanentemente. É um tipo de magia permanente, digamos assim, que tem uma renovação de vez em quando. Mas já são mais de 5 anos de resultados. Os primeiros dias demorou para as coisas começaram a aparecer, mas quando começaram a aparecer, aí foi devagar e sempre. E continua sendo devagar e sempre. E a vida daquelas pessoas só piora. No caso, é uma punição. Foi pedido uma punição porque a justiça humana não ajudou. Então, tem caso, eu repito, tem caso que a justiça humana não vai fazer o que seria desejável, deixar um bandido solto, bandido mesmo, bando de criminosos. Os resultados estão acontecendo. Então, é que a gente fala até rindo disso, né? É uma situação triste. É claro que a gente gostaria de resultados rápidos e imediatos. Tem algumas magias mais rápidas e imediatas? Tem, mas primeiro, são perigosas. Segundo, vai custar muito caro. Quem faz esse tipo de coisa não cobra barato. Repito, 1.000 pila, 5.000 pila, isso não é nada, gente. Isso não é nada. Tem coisas que eu sei fazer que eu não faço. Nem pra mim. De tão perigoso que é. São muito arriscados. Exige um comprometimento na nossa parte que é muito arriscado. E repito, nós temos que nos proteger. Eu tenho que proteger os meus, a minha família. Eu posso ser prejudicado para ajudar alguém? Não, então primeiro isso tem que compensar muito. Então são valores realmente muito altos. Essas magias não é para pessoa que não tem recursos. Não tem recurso, ela reza para Deus e sinto muito, busca a justiça, vai demorar mais ainda. As grandes operações, elas custam caro mesmo, elas demoram, são arriscadas. E repito, não é qualquer pessoa que faz.
A gente sabe que tem colega aí que aceita fazer qualquer coisa. A gente sabe que tem. Inclusive, chegou a oferecer. Eu faço isso, faço aquilo. Literalmente fazem qualquer coisa e até cobram barato. Vai ver como é que está a vida dessas pessoas. Então, lembrete sempre como é que é a vida dessas pessoas. Tem gente que é especializada em fazer maldade, adora fazer maldade. Olha a vida da pessoa, está sempre na merda. E todo mundo que está junto também está na merda. E é muito comum que esse tipo de gente que é muito especializado em só fazer maldade, ele vai ferrar você também. Eu cansei de ver isso. A pessoa entra lá no lugar, seja uma terreira, um templo de bruxaria, o que for, acha que arrumou a solução, 3 meses depois, ela mesma está com a vida destruída. Porque o negócio deles, já que eles gostam tanto de fazer destruição, eles vão destruir a vida do cliente também, para continuar a pegar mais e mais e mais e mais dinheiro. Tá? Pode até dar um resultado do outro lado, mas o principal deles é ficar sugando você. Cuidado. Não é uma coisa que se oferece assim tão facilmente. E é preciso ter um senso de ética também, um senso de justiça. E certamente é o tipo de coisa que nós não estamos pedindo justiça, porque pode ser que a outra pessoa esteja certa. Do ponto de vista dela. Do ponto de vista dela, ela pode achar que está certa. Então não é exatamente justiça, é necessário ter uma ponderação, uma consideração. E principalmente é o que eu queria falar hoje, né? Pode demorar muito. Custa caro, quase certo você vai se incomodar, tá? Por isso as proteções são necessárias sempre. Você tem que fazer abertura de caminho para você, porque você está querendo trancar os caminhos de outra pessoa. Obrigatoriamente você tem que cuidar dos seus próprios caminhos, primeiro de tudo. Por isso, proteções, se fortalecer, trabalhar com a sua prosperidade, para que quando vier o rebote, e costuma vir, algum tipo de rebote vai ter. Sempre vai ter alguma coisa respingando para o seu lado. Isso pode lhe esculhambar. Você pode conseguir o que você quer, mas a sua vida fica destruída também. É um outro tipo de resultado muito comum. De novo, falando de efeitos secundários. A pessoa conseguiu o que ela queria, mas também perdeu a própria vida. Perdeu seu emprego, esculhambou com sua família. Muitos. Eu já citei exemplos aqui de pessoas que insistiram em fazer esse tipo de coisa. Eu recusei, porque eu avisei, se tu fizer isso, tu vai perder o emprego também. Mas eu não vou perder, porque para fulano. Deixa fulano para lá, vai cuidar do teu trabalho, da tua vida. Não, tipo briguinha de vaidade. Foi, alguém fez o serviço mal feito ainda. 2 semanas depois a pessoa estava desempregada. E pior, foi demitido por justa causa. Para ver, porque ela conseguiu prejudicar outra pessoa, mas ela mesma se envolveu num problema dentro da empresa, deu uma briga, alguma coisa assim, foi demitida sem direito a nada. Desempregada e sem dinheiro. Demissão por justa causa, tu sai sem nada, tu perde tudo. Tá? Esse é um tipo de efeito secundário. Então, jamais, você vai fazer esse tipo de coisa sem avaliar onde é que está se metendo. E principalmente, repito, gente, pode demorar. É o tipo de coisa que a gente faz e esquece. Se tiver que fazer uma renovação, de vez em quando vai ser feita aquela renovação. Mas não adianta ficar você querendo mandar mensagem toda hora. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Esquece, para de encher o saco. Nem me liga mais. Daqui 1 mês eu vou olhar isso aí. Tá ok? Pá. Agora só daqui 1 mês. E não adianta ficar insistindo, porque não é assim que vai funcionar. Novamente, um dos motivos pelos quais eu recuso. Se eu percebo que a pessoa está ansiosa, porque ela quer, porque quer, é certo que essa pessoa vai ficar enchendo a minha paciência o dia inteiro. E eu tenho outras coisas para fazer. Foi feito, tá, agora eu tenho que esperar. Acabou. Não adianta ficar enchendo o saco.
E aí a própria pessoa consegue estragar. O exemplo que eu já citei aí, a pessoa conseguiu perder 2 milhões de reais e ainda ser condenada na justiça, num caso que ela estava certa. Por quê? Abuso. Em vez de esperar, cala a boca, para de encher o saco, não. Encheu a minha paciência, encheu a paciência de delegado, de juiz, de advogado. Conseguiu perder 3 vezes, 3 advogados diferentes. Ninguém mais queria ver a pessoa. E a pessoa tinha razão. Perdeu a causa. E era uma causa que ela tinha tudo a favor dela. Sabe o que é? A pessoa tinha razão, perdeu a causa, foi condenada e ainda perdeu mais de 2 milhões de reais. E ainda teve que cumprir pena. Parece que ficou em liberdade provisória. Mas foi condenada. Por quê? Porque queria se vingar. Só que sem saber esperar. E avisos houveram aos montes. Então, gente, paciência é necessária. Primeiro de tudo, sempre. Conheça o teu tamanho. Tenha noção do que você pode. Tem coisa que não é para todo mundo. Tá? Grandes tarefas podem custar muito caro. É necessário avaliar. E tem situações que a própria vida vai cobrar também. Então tem coisas que às vezes a gente simplesmente deixa. A gente vê, não, pode deixar que essa pessoa, ao natural, ela vai quebrar a cara. Que aí é uma outra alternativa, em vez de fazer uma magia de destruição para prejudicar a pessoa, é justamente abrir os caminhos da pessoa. É uma maneira de se vingar. Abrir, ajudar aquela pessoa a quebrar a cara mais rápido. Como? Abrindo os caminhos. Digamos, se a pessoa é alcoólatra, é drogada, você ajuda ela a ter sempre dinheiro, abre os caminhos do dinheiro para ela, que daí ela sempre vai ter dinheiro para beber e para se drogar, não vai se destruir. E ainda vai achar que você é amigo dela, porque você ajudou ela a prosperar e ter dinheiro. Assim aconteceu outra coisa, ó, não quero dar ideia, né? Então isso já é uma coisa que não custa tanto, porque você, na verdade, você está até fazendo o meio, você está pedindo para abrir os caminhos da pessoa. Mas mesmo assim, pode demorar, ok, gente? Então é o que eu queria falar por hoje. Vamos avaliar sempre, porque magia tem muitas alternativas, por isso que as consultas são obrigatórias para avaliar esse tipo de situação. O que realmente está ocorrendo, quais são as possibilidades, tá? O que seria bom, o que não seria, se é que vale a pena ou não ter um outro ponto de vista. Beijo bem grande para todo mundo, eu sou Gilberto Chapadão e até a próxima.